Tudo na paz? Espero que sim, espero que vocês estejam muito bem. Domingão, para quem tá vendo agora o vídeo no dia 10, domingão vai ter o clássico de Madrid. E eu vou contar para vocês algumas curiosidades, histórias que tem sobre esse clássico. E os dois jogadores que vestiram a camisa do Atlético de Madrid, depois vestiu a camisa do Real Madrid. E o outro vestiu a camisa do Real Madrid, depois vestiu a camisa do Atlético. Então se inscrevam no meu canal, ative o sininho, deixa o like, compartilhe e comenta. Obrigado a vocês que estão se inscrevendo no meu canal. E vamos lá saber quem são esses jogadores e algumas curiosidades dentro desse clássico. Vamos lá. Primeiramente, muito prazer, Fernando Martinelli aqui do canal História do Esporte. Obrigado a vocês que estão inscritos e peço a ajuda de vocês que são inscritos a me ajudarem a crescer esse canal, compartilhando, deixando o like, comentando. O primeiro confronto do derby madrilenho, o Derby de Madrid, né, que é assim conhecido lá na Espanha, na capital espanhola, dos maiores clubes da capital, Real Madrid e Atlético de Madrid. O primeiro clássico entre eles foi em 1905, no dia 28 de fevereiro, lá no Santiago Bernabéu. Acho que nem era o Santiago Bernabéu ainda o nome. O primeiro clássico foi lá, foi praticamente uns eventos da época, né, lá na capital, para promover esse grande clássico que é na capital de Madrid até os dias de hoje. Todo mundo sabe que o principal rival do Real Madrid é o Barcelona, mas tem a rivalidade da cidade, que é Real Madrid e Atlético de Madrid. Sem falar em outros times também que tem por lá, né, que são rivais, né, tipo como times da cidade ali. Igual aqui na capital, como tem São Paulo, Corinthians e Palmeiras, que são da capital. O Santos, ele é um rival, né, mas da cidade de São Paulo mesmo, é ali São Paulo, Corinthians e Palmeiras. Que é a mesma coisa lá em Madrid, que os maiores rivais ali da cidade é o Atlético e o Real Madrid. Esse jogo, o primeiro jogo da rica história desse clássico, foi 1-1, terminou empatado em 1-1, né? Normal, né? Já começou já num clássico, mas os dias de hoje demonstram muita diferença de vitórias do Real Madrid com o do Atlético de Madrid. E assim terminou o primeiro clássico, 1-1. Maiores goleadas. O placar mais normal que acontece entre os dois é 2-1. Então, nesse final de semana, no próximo clássico, se acabar 2-1, tranquilo. É normal acontecer isso entre os dois, 2-1. Teve algumas goleadas, né? Real Madrid aplicou algumas goleadas em cima do Atlético de Madrid, e o Atlético também de Madrid deu umas goleadas, mas não nos dias de hoje. A não ser que teve uma pré-temporada, né, que o Atlético de Madrid venceu, se não me engano, de 8-0, acho, 8-1, uma pré-temporada. Mas era pré-temporada, os times estavam se preparando, mas o Atlético de Madrid levou muito a sério essa pré-temporada entre eles. As goleadas foram, começar pelo Real Madrid. Real Madrid fez 5-0 em duas ocasiões. Numa delas, 2 de novembro de 1958, 30 de outubro de 1983. E a maior goleada do Atlético em cima do Real Madrid foi de 4-0, em duas oportunidades também. 7 de abril de 1985 e 7 de novembro de 1987. Causou as datas aí, né? 7-7, só mudou os meses. Já o clássico disputado lá no campo do Atlético de Madrid, o Real Madrid ainda leva muita vantagem, né? É o estádio onde o Real Madrid mais venceu na Espanha, né, como visitante. Então você já vê que o Real Madrid leva uma grande vantagem em cima do Atlético de Madrid. Mas em questão de goleada, o Atlético de Madrid leva mais vantagem. O Real Madrid, com as goleadas que ele deu lá no Vicente Calderón ainda, né? Não no Metropolitano, que é um novo estádio, belíssimo estádio, que foi construído para o Atlético de Madrid. Com esse novo estádio, o Atlético de Madrid
ainda leva um pouco de vantagem. Mas no Vicente Calderón, o Real Madrid leva uma bela de uma vantagem. As goleadas são essas. O Real Madrid fez 4-0 nos dias 18 de março de 1951 e no dia 2 de janeiro de 1977. Depois fez um 4-1, 7 de maio de 1972 e a maior goleada no Vicente Calderón foi 4-0 em 15 de junho de 2003. Já o Atlético de Madrid, no campo dele, também deu umas goleadas. Repetiu elas em 5-0 no dia 23 de novembro de 1947 e por 5-1 no dia 2 de novembro de 1950. Foram as maiores goleadas que o Atlético de Madrid conseguiu obter em cima do seu maior rival, tanto da capital como do país. Mas muda, né? A gente sabe que o Real Madrid é o primo rico, né, do Atlético de Madrid, apesar que o Atlético de Madrid fez uns grandes investimentos aí, né, contratando o João Félix, contratando o Suárez, tirando o Suárez do Barça. Tirando não, porque mandaram o Suárez embora, né? Mas trouxe o Suárez, né? E o Atlético, querendo ou não, tem um bom time, tem um ótimo time, nem tanto que é o atual campeão espanhol. Quem tem mais liga? Sai daí não, que eu vou contar para vocês ainda quem são os dois jogadores que jogou nos dois times aí, os dois clubes da capital. Todo mundo sabe que o Real Madrid é o maior campeão da Espanha. São 34 títulos, o último vencido com o Zidane no comando, né? E o Atlético de Madrid é o atual campeão com 11 títulos. A maior façanha acho que o maior jogo, né? Os dois maiores jogos assim na era, vamos dizer assim, na era moderna do futebol, foi nas finais da Champions, né? 2013 e 2014. Primeira vez que eles se encontraram, onde o Atlético de Madrid dominava o jogo, vencia de 1-0. Dava-se como certo ali, né? Entre aspas, que o Atlético de Madrid enfim ia conquistar a primeira orelhuda. Mas do outro lado tinha uma camisa branca, pesadíssima, que no final ainda ali no segundo tempo, aonde numa excelente cabeçada, que é um excelente cabeceador, que é o Sérgio Ramos, acabou empatando o jogo e levando para a prorrogação. Ali a camisa do Real Madrid cresceu, né? Entortou totalmente o Varol. Entortou não, quebrou o Varol naquele jogo. Vencendo, virando o jogo, fazendo 3 gols na prorrogação e terminando o jogo por 4-1. Ali o Real Madrid vencia a 10ª. O último título foi em 2001, 2002, né? Então o Real Madrid vinha buscando essa 10ª orelhuda e enfim tinha conseguido em cima de um rival, que foi o Atlético de Madrid. Na segunda vez que eles se encontraram na final da Champions League foi na temporada 15 e 16, aonde começou aquela trajetória do tri. 15, 16, 16, 17, 17, 18. O Atlético de Madrid foi o primeiro ali dessa era que o Real Madrid passou o trator. O Real Madrid venceu, mas venceu nos pênaltis, tempo normal. O Real Madrid, né, foi 1-1 ali. E nos pênaltis, o Real Madrid passou pelo Atlético de Madrid, mais uma vez, com o Griezmann perdendo um pênalti, né? E tem aquela famosa foto que ele pedindo desculpa para a torcida do Atlético de Madrid. E o Real Madrid conquistando a 11ª, depois veio a 12ª e a 13ª. E consagrando ali como o maior clube vencedor da Champions League. Enfim, chegamos aos dois jogadores que vestiram ambas as camisas, né? O primeiro deles foi o Aragonés. O Aragonés ele foi revelado nas categorias de base do Real Madrid, mas ele veio numa época que era a década de 60, onde tinha o Di Stéfano, o Puskás e o Ponca, que eram os galácticos da época do Real Madrid, onde o Real Madrid emplacou aqueles 5 títulos da Champions League, né? O único clube da história a conseguir o pentacampeonato da Champions. Então, o Real Madrid, né, dizem que na época não se deu valor a ele, mas ele foi emprestado, rodou a Espanha, Oviedo, Real Betis, e enfim chegou no Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid, ali ele foi campeão espanhol, depois virou treinador e na sua última passagem tirou o Atlético de Madrid da segunda divisão.
E por último, o Raul. Isso mesmo, o Raul, camisa 7, começou nas categorias de base do Atlético de Madrid, mas por uma situação financeira crítica na época, o Atlético de Madrid fechou as portas na categoria de base e assim ele foi parar no arquirrival, no Real Madrid, e lá se transformou no grande jogador e um dos maiores ídolos, ganhando 3 Champions, né, fazendo gol em final e sendo um dos maiores jogadores da história rica do Real Madrid, jogando no Atlético e fazendo história do Real Madrid. O maior artilheiro do confronto é o CR7, em 31 jogos com 22 gols, né? É o maior artilheiro do confronto entre as duas equipes de Madrid. E assim esperamos que seja um grande clássico, como sempre é dos dois. Espero que vocês tenham gostado. Real Madrid, Atlético de Madrid, Atlético de Madrid, Real Madrid. Meu último vídeo, embaixo uma indicação para vocês assistir, meu penúltimo vídeo, né? Se inscrevam no meu canal, ative o sininho, compartilhe e comenta, isso me ajuda muito. Obrigado a todos vocês que estão inscritos aí. São poucos, mas eu agradeço de coração, porque eu vejo que vocês acreditam que o canal pode crescer. Fique com Deus, bom clássico, até mais. Fui!